muito obrigado, José Carlos, por estares a aceitar o nosso convite para fazer esta entrevista. Era o que faltava, sendo um dos fundadores do refrigério, recusar uma entrevista ao refrigério. É com muito prazer. Portanto, muito obrigado e queremos então começar perguntando quem é o José Carlos Oliveira. Sem querer que pareça um chavão, é apenas um pecador perdoado pela graça de Deus, que a partir do momento em que se tornou crente do Senhor Jesus Cristo, passou a ser uma pessoa super feliz, sempre alegre, apesar das circunstâncias, e muito positivo. Eu confirmo isso porque já te conheço há muitos anos e sei que tu és a pessoa que estás a dizer, portanto... Felizmente até alguns descrentes, mesmo da minha família, costumam dizer quem me dera a sua alegria. O que é ótimo, porque eu costumo dizer-lhes assim, mas é muito fácil, basta crer no Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma característica que já te reconheço há muitos anos, uma pessoa alegre, uma pessoa muito bem disposta, que transmite e irradia aquela alegria, é a alegria do Senhor, nós sabemos. Mas não era assim antes de crer em Cristo. Pois, e eu gostava de saber então como é que foi a tua infância, como é que tudo começou? Foi uma infância normal para a época, não é? Ou seja, de extrema pobreza. Os meus pais eram extremamente pobres. Eu recordo-me de viver com os calções ou com as calças sempre muito remendados, não é? Lembro-me que às vezes ia para a escola, estava a nevar, havia neve no caminho, e eu ia para a escola descalço, não havia calçado. Quer dizer, havia umas chancas, mas essas chancas era só para calçar aos domingos. Então, tu nasceste onde? Em Peitimão, um lugarejo da freguesia de Alvite, no concelho de Cabeceiras de Basto, na região do Minho. Portanto, a minha mãe costumava dizer, já que estava muito frio, não é? Filho, corre que assim aqueces, não é? E era o que eu fazia, corria em direção à escola para realmente aquecer. Muito bem. E conta-nos como é que se vieste logo para o Porto? Aos 11 anos fiz a 4ª classe, como o Bolsonaro diria, formei-me com a 4ª classe, o que não deixa de ser um bocadinho verdade, porque a 4ª classe daquela altura já tomaram alguns universitários hoje. Já era uma grande conquista. Era realmente uma formação muito completa. E depois do exame da 4ª classe vim trabalhar. A professora ainda queria que eu fizesse o chamado exame da admissão. Na altura, o exame da admissão ao liceu já permitia, se eu fizesse esse exame, já me era permitido lecionar às crianças. Por exemplo, à 1ª classe e à 2ª classe, eu já poderia dar aulas a essas classes. E a professora disse à minha mãe, se a Justina, o seu filho, é muito inteligente, é uma pena que ele deixe de estudar. Eu sei que a senhora não tem grandes possibilidades financeiras, mas se pudesse fazer um esforço para que ele estudasse, e a minha mãe... E a senhora Justina, o que é que disse? A senhora Justina ouviu com muita atenção e disse assim, olhe, ser professor, ao meu filho Carlos vai acontecer o mesmo que aconteceu aos outros irmãos dele. Faz a 4ª classe e vai trabalhar. E foi o que aconteceu. E foi aí que vieste para o Porto? Vim para Matosinhos logo. Matosinhos logo? Logo na Rua Brito Capelo, não é? Depois tive que sair de lá porque era tão pequenito que não chegava à balança para pesar as coisas. Era o centro cafezeiro, o sítio onde se vendia café e outras mercearias, mas sobretudo o café era realmente muito popular lá, muito famoso. Só que eu não chegava à balança para pesar. Era um problema. Na altura era vendas a bolso, não era? Claro. A bolso, não era, as coisas não eram empacotadas. E eu era tão pequenino que realmente não chegava. Então, daí fui para um restaurante, depois de um restaurante para uma casa que vendia refrigerantes, águas, uma espécie de armazém que fornecia os estabelecimentos, não é? Grades muito pesadas também para a minha idade. E depois com um certo jeito, eu quase consegui um emprego que realmente não seria muito recomendável, porque eu ia servir uma senhora que tinha uma pensão e ela dizia, menino,
estas grades não são tão pesadas para ti. Realmente são. E tu não queres vir trabalhar aqui para a minha casa? Tu sabes fazer cama? Sei. E cozinhar? Cozinhar também sei alguma coisa, não sei muito, mas sei alguma coisa. Já eras prendado, não sei. Sim. Tinhas quantos anos por aí? Devia ter 12 anos nessa altura, não é? Então, olha só, vens para cá trabalhar, então, que eu dou-te 50 escudos por mês. Muito bom para a altura. Muito bom, 50 escudos. Até os meus olhos brilharam, não é? Só que, eu depois ainda fui ter com o meu patrão e despedi-me. Com 12 anos, fiz a voz mais grossa que pude e disse, no fim do mês, vou-me embora. Ai, vais. E para onde é que vais? Vou para a Dona Glorinha, que era a tal senhora. E os teus irmãos sabem. Então depois digo-lhes. Mas claro, ele telefonou aos meus irmãos, os meus irmãos foram lá ter comigo e me disseram, nós não queremos que vais para ali, já te arranjamos um outro emprego, mas não queremos que vais. Mas porquê? Ela dá-me 50 escudos por mês. Agora eu sei que aquilo era uma casa de meninos, não é? Por isso é que os meus irmãos não permitiram que eu fosse para lá. Ainda bem. Quantos irmãos tu tens? Éramos 6, 3 rapazes, eu sou mais novo, os 6, 2 já morreram, já faleceram, e portanto a minha mãe teve 10 filhos, 4 morreram com meningite, na altura, e ficámos os 6. Minha mãe, que era uma mulher de armas, foi ela que assistiu sozinha à maior parte dos seus próprios partos. Ou seja, deu à luz. E ela era a parteira. E ela era a parteira, a própria parteira de Incrível, si não é? Muito bem, José Carlos. E conta-nos agora como é que chegaste ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ora bem, eu com 11 anos lá na minha aldeia já dava catequese aos mais pequenos, era catequista. Depois, já aqui na Foz, eu cheguei a morar na Foz com uma irmã minha, que também já faleceu, e a minha mãe não descansou enquanto não falou lá com o padre da igreja da Foz, onde íamos à missa, convencendo-o a pôr-me como catequista, porque eu já era catequista lá na minha aldeia, e ele assim fez. Já tinhas assim uma veia religiosa dentro de si? Sim. Eu pôs-me como catequista. E, portanto, passei a dar catequese também na igreja da Foz, já há uns anos largos. E, entretanto, havia uma senhora vizinha da minha irmã, de quem eu gostava muito, que ficou doente. E eu fui visitá-la. E notei que ela tinha um livro preto em cima da mesinha de cabeceira. E eu disse, tem aqui um livro preto, que livro é este? Ela disse, é a Bíblia. Tu sabes o que é a Bíblia, não sabes, és catequista. E eu disse, por acaso não. Era catequista muito. Que é extraordinário, não é? Nunca tinha lido a Bíblia. E ela disse, olha como eu já vejo tão mal, se quiseres levá-la. Como é que chamava essa senhora? Já me esqueci o nome dela, não fixei o nome dela, infelizmente. Se quiseres levar, já vejo tão mal, leste tudo. Está bem, ele veio e comecei a ler. E quando cheguei ao livro do Êxodo, capítulo 20, eu fiquei estarrecido. Aquela passagem, não farás imagens de escultura, nem semelhança do que há no céu, na terra e debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem a servirás. E eu fiquei espavorido mesmo. Mas, o que é isto? E então, no domingo a seguir, eu perguntei ao padre, lá da igreja da Foz, ó Sr. Abade, a Bíblia é a palavra de Deus? Uma excelente pergunta. Nessa altura eu já devia ter uns 15 anos, 16 anos. A Bíblia é a palavra de Deus. E ele disse, és catequista e não sabes que a Bíblia é a palavra de Deus? Diz, bem, realmente tenho ouvido dizer que é. Mas então porquê é que nós não lhe obedecemos? O que é que queres dizer com isso? E eu, muito simplesmente abri a Bíblia comigo e mostrei. E ele, em lugar de me dar uma explicação para aquilo, não é? Como também não a tinha, seguramente, virou umas costas e disse, já te estás a deixar influenciar pelos protestantes. Eu nem sabia quem era, não é? Eu nessa altura nem sabia quem eram os protestantes. Exatamente. Não tinha a mínima ideia, não é?
já te estás a deixar influenciar pelos protestantes, e viram as costas E nem te responderam. nem me respondeu. E eu fiquei tão chocado com aquela atitude dele e também com aquilo que eu comecei a ler na palavra. Depois comecei a ler os Evangelhos, comecei a ver que Maria tinha mais filhos, ao contrário do que eu ensinava na catequese, que afinal Jesus comparava, uma coisa que me chocou também, comparava os crentes, todos aqueles que criam em Deus, com Maria, dizia que ela não era mais importante que todos aqueles que criam em Deus, e isso começou a mexer de tal forma comigo, que eu disse, eu mando ali fazer rigorosamente nada. E então, desinteressei absolutamente de coisas religiosas. Passei a andar em bailaricos e na altura não havia discotecas, eram os bailaricos, não os bailes. Passei a andar nisso, a gozar, como eu diria, a vida na altura. Portanto, podemos dizer que tu tiveste um primeiro encontro com a Bíblia, sim, mas não um desencantamento com a Igreja Católica e a religião no geral. Exatamente, e pensei que era tudo igual. E começas a viver uma vida mundana. Sim, mas sempre com um profundo vazio. Mesmo sendo catequista, eu às vezes dava comigo com um profundo vazio no meu coração que não conseguia realmente preencher com nada. Por isso é que eu disse que o que sou agora não tem nada a ver com o que eu era antes de crer no Senhor Jesus Cristo. Bom, e então, passado um tempo, eu devia ter aí já uns 19 anos, quase a finais já dos 19 anos, um irmão meu, o meu irmão mais velho, que faleceu já, e com quem eu vivia na altura, disse-me que encontrou uma igreja dos protestantes e que estava a ir às reuniões lá. E que se calhar que me fazia bem a mim também ir. Como é que chamava-se o teu irmão? Alfredo. O Alfredo. Que se calhar que era bom, que eu andava assim com uma vida um bocado esquisita e tal, que se calhar que era bom para eu ir lá. Ele também não tinha grande moral para dizer que eu andava numa vida esquisita, porque a dele também não era muito melhor que a minha, mas enfim. E então, eu nessa altura já namorava com a Zulmira, que é agora a minha mulher. Eu ia te perguntar como é que tu conheceste a Zulmira. Foi nos bailaricos. Conheci com 17 anos e não foi nos bailaricos, que ela não gostava nada disso. E também esse foi um dos motivos que me prendeu a ela, não é? O facto de ela não gostar dos bailaricos. Ela não gostava nada disso? Nada, absolutamente. Nem hoje sabe dançar, não é? Mas então, eu conheci com 17 anos, mas só comecei a namorar com ela por volta dos 18, quase 19. E entretanto, eu fui a uma reunião com a Zulmira, fomos para ver como era aquilo. Gostámos muito logo da música, dos cânticos. O que me prendeu à igreja foi a Igreja Evangélica de Reis da Palmeira, que na altura vivia na Rua do Espírito Santo, no outro sítio. A primeira casa. A segunda casa. A primeira foi na Rua Fresca. Eu já não conhecia esse salão, mas gostei muito dos cânticos, mas não gostei nada da mensagem. Não? Porque a mensagem quase me descobriu a careca. Digamos que o pregador quase adivinhou a minha vida, não é? É interessante que eu não fixei sequer quem é o pregador. Ainda hoje não me consigo lembrar quem foi o primeiro pregador que eu ouvi. Eu lembro-me que ouvi o irmão Carlos Alves várias vezes, ainda descrente, e outros irmãos que até já faleceram, mas daquele pregador não te consegues recordar nem sequer o primeiro pregador. Talvez eu fiquei tão mal impressionado com a mensagem que resolvi apagar, não é? Até cheguei a dizer ao meu irmão se ele não teria ido contar ao pregador a minha vida, porque dá a impressão que o homem que adivinhou tudo a meu respeito. Portanto, da mensagem eu não gostei, mas eu voltei os lá. cânticos agradaram. Eu voltei lá por causa dos cânticos. Exatamente. E entretanto fui ouvindo a palavra e comecei a sentir que devia realmente tomar uma atitude perante Cristo. Começaste a assistir aos cultos. Sim, mas não sabia como é que havia de fazer e tinha um bocado de vergonha de perguntar também. Depois houve na ACM umas campanhas promovidas pelos homens cristãos de negócios, na altura, os homens cristãos de negócios, o Reverendo Aspen, por exemplo, era um dos dirigentes, não é? E veio um
pregador da Suíça, que dava mensagens muito interessantes, e dizia aí, a dado momento, quase no final da mensagem, dizia: e então quem quer entregar a sua vida a Cristo? E eu levantava a minha mão, mas ninguém me passava cartão nenhum, não é? Eu levantava a mão, dizendo que queria, não é? Mas depois ninguém vinha ter comigo a dizer-me o que quer que fosse. E um dia, para encurtar a história, eu estava sentado na minha cama, eu dormia no estabelecimento do irmão meu, onde eu trabalhava, e dormia lá, e estava sozinho, não é? Deitado, sentado na minha cama, tinha comprado a minha primeira Bíblia, não é? Daquelas edição popular, aquela mais baratinha, que depois ofereci na Guiné a um africano, um crente africano que não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia, que não era para eu guardar aquela Bíblia religiosamente, era a minha primeira Bíblia. Claro. Mas vi que o homem precisava tanto de uma Bíblia que veio aquela Bíblia. Nessa altura a minha namorada ofereceu-me uma Bíblia nova, já com referências, com alguns comentáriozinhos e tal. Bom, mas então, sentado na minha cama, eu estava um bocado chateado, um bocado zangado. E ele, escolhendo a Bíblia, dizia: se eu percebesse alguma coisa disto, não é? E ele, escolhendo a Bíblia, um bocado zangado, não é? Até que parei no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, não é? Comecei a ler aquilo, algo me chamou a atenção para aquela passagem. Eu sei que é uma passagem dirigida a uma igreja, mas o Senhor usou aquela passagem para me levar à conversão. É interessante também que foi a mesma passagem que o Senhor usou para me levar à conversão. Já temos mais uma coisa em comum. Muito bom. Então, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu entendi tão bem que o Senhor estava a dizer ao José Carlos: é muito fácil. Estou a bater, tenho batido à porta da tua vida. Se tu quiseres ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrei. E foi o que eu fiz. Eu fiz a minha primeira oração. Portanto, entre ti e Deus. Eu e Deus. Uma questão mesmo pessoal. Não estava lá mais ninguém. Foi mesmo a ação do Espírito Santo. Sim, exatamente. Eu fiz a minha primeira oração, até ter sido horrível, mas certamente que agradou a Deus. Se alguém estivesse ali ao redor, dizia: coitado, que ele nem falar sabe, não é? Mas em que eu pedi a Deus que me perdoasse os pecados. Eu lembro que lhe disse ao Senhor: tu sabes a minha vida, tu sabes como é que tem sido a minha vida, não é? Se me queres perdoar e se realmente queres entrar no meu coração, na minha vida, então eu abro a porta neste momento. Eu não tenho dúvidas que aquela oração, aquele primeiro momento. Foi ali que Deus entrou na tua vida verdadeiramente. Deus entrou na minha vida. Olha, queres falar um bocadinho acerca do teu serviço militar? O meu serviço militar foi o meu instituto bíblico, porque eu não tive, como sabes, a oportunidade, e tenho pena disso, não tive a oportunidade de ir para o instituto bíblico. Não tive porque, a dado momento, o pouco que eu sabia, eu já tinha que ensinar aos que ainda sabiam menos do que eu. Então, foi mais ou menos assim. Mas na Guiné, eu descobri que aceitar a Cristo sozinho pode não ser muito bom. Eu aceitei o Senhor Jesus sozinho, como já contei, só que na Guiné eu comecei a receber literatura de várias origens. A Assembleia de Deus ajudou muito mais que as igrejas dos irmãos, muito mais. Com literatura, a Revista Novas da Alegria e outros ministérios. Muito material de Portugal continental ia para lá. Ia para lá. Alguém descobriu que eu estava lá. Aliás, eu cheguei a mandar o meu testemunho, que foi publicado na Revista Novas da Alegria. E, portanto, comecei a receber livros que me baralharam completamente. Eram livros que contavam experiências que eu nunca tinha vivido, de pessoas que tinham experiências em que houve pertencimento, ouviam a voz de Deus, em que Deus fazia com eles algo que nunca tinha feito comigo. E eu comecei a ter dúvidas sobre se estaria salvo ou não. Porque eu dizia: mas eu nunca tive estas experiências, não é? Eu realmente nunca
Deus nunca me falou, eu nunca ouvi a voz dele. Tu começaste a devorar muitos materiais, Exatamente. Não a é? ler muita coisa. E não sabia fazer a filtragem. Não é? Exatamente. Tinha realmente capacidade. Depois comecei a enviar cartas aqui para a minha igreja, algumas das quais fui eu que abri quando regressei da Guiné, não é? Portanto, já pertencias a Lessa, Sim, da Palmeira. sim. Mas a maior parte das cartas que eu escrevi fui eu que as Foste tu abri. que as abriste, o que é Não tinham sido abertas. revelador. Não tinham sido abertas. Eram tão importantes que nem sequer abriam as cartas. Mas deixa-nos essas coisas. E então fazia algumas perguntas, muitas das quais não foram sequer respondidas, não é? Mas graças a Deus que o Senhor ia usando. Como é que voltaste do lado da Guiné? Como é que voltaste? Lembras-te da forma? Voltei. Que tipo de José Carlos de Oliveira era? Voltei Com quantos anos? Voltei. 20? Ora, eu fui com 20 para o serviço militar, regressei com 22. 22. Como é que era o José Carlos ali? Com 22 anos? Eu, como imaginas, não sabia nada das escrituras, não é? Eu não sabia muito pouco. Eu lembro de uma ocasião lá no Alferes, me falou de uma passagem da Bíblia que é quando Eliseu vai subir para Betel e aqueles rapazes vêm e chamam de careca, não é? São calvo, e saem duas ursas do bosque e despedaçam, ainda por cima o texto diz meninos, não é? E ele vem e diz... Era terrível, um novo convertido, ouvir aquilo. E o Alferes, eu nem sequer nunca tinha lido aquela passagem, sequer. E o Alferes vem e diz-me: que raio de Deus é o céu? Ora, leia isto. E eu fiquei apavorado, não é? Porque faltavam-te respostas, não é? Exato. Doutrinárias. Não tinha. Mas felizmente a revista Novas da Alegria chegou um dia com uma pergunta sobre isso. A revista tinha perguntas e respostas. E chegou com uma resposta satisfatória. Aliás, eu dei-lhe a revista e disse: leia aí a resposta àquela pergunta que me fez. Deus providenciou também um diálogo. Portanto, o Senhor foi-me ajudando dessa forma. Eu fui também fazendo reuniões evangelísticas, que são a autorização do comandante da companhia. Isso na Guiné, é isto? Na Guiné. Depois alguns foram-se convertendo, alguns rapazes foram-se convertendo e eu senti o dever de os ajudar em termos espirituais, a estudar melhor a Bíblia, do pouco que eu sabia, não é? Então, transformaste-te quase como um capelão ali. Pois é, exatamente. Pois é. Despreparado, mas aliás, o máximo preparado. Um capelão católico chegou um dia lá a Cajamari, soube que eu fazia reuniões, mandou-me chamar e disse-me assim: soube que estás a fazer aqui reuniões, e eu logo à defesa disse: mas tenho autorização do comandante. Eu disse: não há problema nenhum, fazes muito bem fazer reuniões, mas como eu vou estar cá, queria-te propor se podíamos fazer uma coisa em conjunto. Por exemplo. E eu fiquei ali sem saber o que é que lhe havia de responder, não é? Mas pedi ao Senhor ajuda, não sei o que é que eu respondo a isto. E acho que o Senhor mandou responder assim: tudo depende do conteúdo dessas reuniões, do que é que se vai compor essas reuniões. E ele disse: se quiseres eu faço um esquema e tu acrescentas o que achares que deves acrescentar e riscas o que achares que está mal, não é? Portanto, houve esta abertura da parte dele. E eu aceitei. Okay. Fiz realmente bastantes alterações no documento dele, mas lá fizemos reuniões em conjunto. E quando ele se foi embora, ele só saiu uma semana, portanto fizemos bem umas 3 ou 4 reuniões dessas. Quando ele se foi embora, ele reuniu o pessoal todo, a parte eram católicos, não é, com eles nominais, e disse: o vosso camarada Oliveira faz reuniões e vocês não apenas podem, como devem ir a essas reuniões. E alguns tinham receio de ir, passaram a ir, não é? E a ouvir o Evangelho, claramente, não é? As reuniões basicamente com ele foram mais reuniões com perguntas e respostas, em que o pessoal dizia: Oliveira diz isto, a nossa igreja diz isto, quem é que está certo, não é? Um debate. Foi mais debate do que qualquer outra coisa. E foi muito interessante. Então, eu fui aprendendo também, ensinando e aprendendo. Chegaste a Portugal? Cheguei a Portugal, fiado que ia voltar para a Guiné, porque eu conheci lá a Igreja Evangélica em Bissau, a Igreja Evangélica em Biombo,
Cheguei a pregar na Igreja Evangélica em Leão. Imagina, eu sei que quase sem conhecimentos nenhuns, mas as missionárias mal iam lá, punham logo a pregar. E eles ficaram lá em oração para que eu regressasse. E eu estava convencido. Aliás, escrevi à minha namorada uma carta a dizer assim: imagina que o Senhor um dia me manda para a Guiné. Tu virias? Porque se ela dissesse, nem pensar, eu se calhar iria pensar se valia a pena continuar a namorar com ela ou não, não é? Mas ela disse, se o Senhor mandasse, claro que eu iria. Mas estou convencida, tu fazes falta cá e não aí. E ela tinha razão, não é? As mulheres normalmente. As mulheres não é? E portanto eles chegaram a orar, mas realmente o Senhor mostrou que eu devia ficar mesmo cá, e já cá estou nesta igreja há 47 anos. É uma vida. Portanto, casaste? Casei, entretanto estava sem emprego, fui trabalhar depois para um crente, o irmão Celestino, Primeiro da Silva, que era membro da Igreja Batista de Setefeito, um crente excepcional, já está com o Senhor, que me disse, eu dou-lhe trabalho durante o inverno, porque na altura em que temos muitos concertos guarda-chuvas, depois não preciso de si. Quando chegou a primavera eu quis me vir embora, mas ele já não me deixou. Ele disse, eu disse, se Celestino, olha que segunda já não vai. Eu disse, mas quem? Agora é você que manda. Disse, lembro perfeitamente, é você que manda. E eu disse, não, o combinado foi que durante o inverno eu estaria aqui. E depois já não precisa de mim, já não há concertos. E ele disse, mas eu vou meter material de praia, de campismo, e vou de férias, coisa que eu nunca fui em toda a minha vida, e você vai ficar aqui a tomar conta do pastor Cidade. Portanto, fiquei com um emprego garantido, até que o Senhor me chamou para ser obreiro a todo o tempo, não é? Conta-me como é que isso se deu, como é que se proporcionou a oportunidade do obreiro a tempo inteiro. Pois, na altura existia o sucedâneo da CIEP, não é? Que era a CIEP, União de Igrejas Evangélicas em Portugal, e era importante dizer em Portugal, porque nem todas tinham aderido, portanto não era de Portugal, mas em Portugal. Tinha criado alguns anticorpos. Antes de existir a CIEP. Antes de existir a CIEP, sim. E portanto foi por intermédio da CIEP que eu fui convidado Para ser obreiro, não é? Depois de orarmos, já estava casado, depois de orarmos eu e a Zulmira, achamos que devíamos dizer que sim e avançamos, não é? E durante vários anos a Zulmira continuou a trabalhar e foi a base do nosso sustento, porque em termos de sustentar obreiros em Portugal ao nível da denominação dos irmãos, é que o sabemos. Não é? Nós vamos já falar a seguir acerca dos problemas. É uma tragédia, não é? É uma tragédia, mas a Zulmira ia trabalhando, os descontos eram feitos das miúdas por ela, etc. Já tinhas as duas filhas, a Lídia e a Sara. E com as despesas que se iam sempre acumulando e o dinheiro sempre a escassear. Tempos difíceis em termos financeiros. Sim. Mas abençoados. Difíceis, mas abençoados. Eu sei que, falamos dos acampamentos, Zé Carlos, sei que, particularmente até a nível pessoal, tu marcaste muito esse período de acampamentos, nomeadamente 120 de Esmoriz, e não só, outros acampamentos que tu realizavas, que estavas à frente, os trabalhos. Os acampamentos surgem em resultado de eu ter, pela graça de Deus, liderado um movimento de jovens que na altura preencheu um vazio que existia, não é? Aqui no Norte. O chamado Jovens Irmãos do Norte. Ou ainda não é? Antes dos Jovens Irmãos do Norte. O grupo ele ressuscitou, que era uma união entre os jovens da Igreja de Lessa e da Igreja de Pereiró. E nós fizemos manifestações logo a seguir ao 25 de Abril, não é? Portanto, em 1975, 76, por aí, em que as pessoas estavam tão sedentas que bastava tu começares a tocar uma viola e a cantar até sozinho um
qualquer parte do Porto. Juntava-se E juntava-se uma multidão para te ouvir, mesmo que chovesse. Tempos revolucionários. Sim. E como bons protestantes, vocês aproveitaram a oportunidade. Graças a Deus aproveitamos, não é? Tivemos alguns confrontos com os esquerdistas, militantes, comunistas que apareciam e olhavam para nós pensando... Mas nunca foram detidos, nem tiveram problemas? Nunca. Isso realmente nunca aconteceu. E portanto, depois surgiu o grupo Braca, também aqui da igreja, que foi um grupo também que marcou em termos musicais, e é claro que isso me deu alguma visibilidade, não que eu tivesse procurado, mas aconteceu, e portanto os acampamentos surgem um bocadinho também... Como o reflexo, a consequência disso tudo, do teu envolvimento. E realmente estive muitos anos, como sabes, a dirigir os acampamentos em Esmoriz e em outros sítios. Cheguei a ir dirigir acampamentos no Minho, por exemplo, também, em vários sítios, com realmente bênçãos de Deus extraordinárias, e foi realmente um momento em que me fez crescer, desenvolver. Muitas conversões nesse período, lembro, muitos jovens a decidirem-se até pelo ministério, também muitos jovens a casarem. Sim, muitos jovens a casar. E eu não sei quantos, não é? Porque eu casei tantos jovens. Porque era isso que eu te ia perguntar. Quantos casamentos tu fizeste ao longo da tua história? Sei que foram muitos. Não sei se podes contabilizar. Essa é uma resposta que é impossível dar, porque eu próprio às vezes ponho-me a contar e depois perco-me, não é? Porque houve uma altura que eu lembro que disse ao Paulo Joel, numa ocasião em Juiz, olha, aqueles jovens, aquele casal também fui eu que os casei. E o Paulo Joel disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, quem é que tu na altura não casaste? Eu era uma espécie de santo casamenteiro, não é? Casado a toda a gente. Portanto, e eu ainda vou fazendo casamentos, mas devo confessar que neste momento é mais funerais. Casamentos. Mas faz parte da vida para pregar o Evangelho. É verdade. Eu sempre vejo os casamentos como uma oportunidade de se pregar o Evangelho. Também, não é? Exatamente. Além de pedir a bênção de Deus para os noivos, etc., com certeza que é a oportunidade ideal para pregar o Evangelho. Zé Carlos, sei também que foste um dos fundadores do Refrigério e digamos que foste o pai que deste à luz este filho. Inclusive o nome. E o nome também, não é? Com a equipa, é certo, mas sempre como, penso que era o diretor ou o presidente. Não sei. Sim, durante vários anos fui eu o diretor. Como é que tudo começou? O Refrigério começa, sendo que antes dele nós tínhamos um jornal que era dos jovens... Dos jovens irmãos do Norte, Jovens irmãos do Norte, que era impresso, aliás tu chegaste a colaborar e também a dirigir. Sim, fui presidente também. Desse jornal. E portanto, era um jornal que era fotocopiado, como se sabe, tinha a qualidade que tinha, que era possível ter, mas o meu desejo foi sempre, e não era só o meu, todos irmãos também, termos um jornal com alguma qualidade, que prestigiasse, digamos, os movimentos dos irmãos em Portugal, e portanto eu sugeri que se criasse o Refrigério, fiz bastante força para que realmente isso fosse avante, com algumas resistências, como é sempre normal, sugerindo mesmo o próprio nome, Refrigério, que agradou a toda a gente. Aí realmente o nome colheu a unanimidade de todos e, portanto, o Refrigério tem existido, já vai há 30 anos. Lembras-te de quantos anos foste presidente, diretor do Refrigério? Não me lembro quantos anos, mas vários anos. Décadas? Sim. Depois, porque fui para a rádio, com certeza também mais... Eu gostava de perguntar agora, na sequência deste teu trabalho, em termos mediáticos, também surgiu este desejo, talvez, este bichinho da rádio. Como é que tudo começou? É interessante que as minhas atividades jornalísticas começaram mesmo já na Guiné, porque, voltando à Guiné, havia um jornal que era um jornal feito por militares evangélicos, chamado-se O Escudo da Paz. Sempre gostaste de escrever? Sim, escrevia mal, enfim. Mas sabias escrever e eras um homem da comunicação. E então, eu ia fazendo alguns artigos já para esse jornal, que, entretanto, era distribuído
para Angola, para Moçambique, para Cabo Verde. Já tinha alcance. Exatamente. E mal eu sabia naquilo que me estava a meter, porque eu depois comecei a receber, inclusive, cartas de Angola, de Moçambique, pessoas a fazerem perguntas a mim, imagina, eu que não sabia quase nada, pessoas a fazerem perguntas, a questionar-me sobre a Bíblia, sobre Deus portanto, digamos que as minhas atividades jornalísticas começaram já lá. Já. E depois cá, um dia, eu e o meu outro irmão aqui da igreja resolvemos, havia uma rádio pirata, a Rádio Colaborações, era na altura o tempo das rádios pirata, não é? Havia rádios pirata por todo o lado, e a Rádio Colaborações era uma rádio pirata, e nós resolvemos ir lá sugerir um programa evangélico. E lá fomos falar com o diretor, estávamos dispostos até a pagar qualquer coisa, se fosse necessário para termos um programa lá, evangelístico, e ele aceitou e não quis dinheiro. Muito bem. Disse que com certeza que teríamos lá o nosso programa semanal, era um programa semanal, mas de 15 minutos, 15, 20 minutos, mas ele não queria dinheiro, era um contributo da nossa parte também para a rádio. E portanto começámos a fazer esse programa. E entretanto, ele e a esposa começaram a gostar do meu trabalho, diziam que eu tinha uma voz muito radiofónica, diziam eles, não é? E que podia fazer outras coisas lá e não sei o quê. E eu comecei a gostar realmente de fazer rádio, porque é um bicho que se instala, é um bichinho que se instala. E para resumir a história, eu acabei por começar realmente a trabalhar. A rádio essa que depois se tornou oficial. Rádio dos Matosinhos. Depois o governo, então o primeiro-ministro Cavaco Silva, exigiu que algumas rádios fossem legalizadas e outras abolidas. A Rádio Colaborações apresentou-se a concurso e ganhou o concurso e, portanto, foi licenciada, tinha alvará para funcionar e eu passei a integrar os órgãos ligado com a informação. Nessa altura fui fazer um curso de informação em rádio. Um dos meus professores foi o Francisco Sena Santos, não é? E tens carta de jornalista. Sim, é verdade. E portanto comecei a estar ligado com a rádio em termos de informação. Foi aí que também, perante as minhas dificuldades financeiras, eu comecei a pensar e depois decidi. Já agora, o que é que pensas da comunicação social em Portugal? Está numa encruzilhada. A comunicação social está numa encruzilhada, porque, vamos lá ver, por um lado quer-se que os órgãos de comunicação social sejam isentos, sejam independentes. Por outro lado, criam-se grupos de comunicação social onde vários interesses se movimentam. Aqueles órgãos de comunicação social que ainda querem manter a independência também dependem dos grandes grupos económicos, sobretudo para obterem publicidade. Os jornalistas, ao contrário do que muita gente pensa, grosso modo ganham pouquíssimo, muito pouco. Isso para não falar dos estagiários e do problema sem dúvida é pior. E se são apanhados a fazer qualquer outra coisa fora do jornalismo para obstar às dificuldades financeiras que têm, correm o risco de ficar sem carteira. Portanto, é uma situação de equilíbrio muito difícil. Eu espero que, apesar disso tudo, alguns consigam resistir a manter-se isentos e independentes.